E aí, recebeu o ok da construtora, tá liberado, com o projeto na mão, pode ir pro canteiro de obra que vai começar a diversão. Que gostoso, hein? Quem aí não gosta de ouvir que tá tudo certo, que a gente já pode iniciar os trabalhos, né? É sempre muito bom quando chega essa notícia, né? Principalmente quando a gente tá só no canteiro de obra, não tem tanto contato ali com o pessoal administrativo, então a gente não tem noção do que está acontecendo, né? As negociações, os orçamentos, né? E isso, por incrível que pareça, é muito comum, tá? Aqui em São Paulo e provavelmente em boa parte do Brasil aconteça isso. Existem engenheiros que são de campos, né? Eles estão ali focados na obra, na construção, e pouco fala com o pessoal administrativo, o pessoal do escritório. E aí, quando chega a notícia de obra nova, normalmente vem aí com no máximo 30 dias de antecedência, né? Quando não, só chega o comunicado dizendo que a partir de amanhã a gente precisa deslocar para uma outra obra. Por que acontece isso, tá? Primeiro de tudo. Infelizmente, existe uma demanda por profissionais muito alto aqui no estado de São Paulo. Então, todo momento a gente está precisando de oficiais, encarregados, e a maioria das vezes a empresa não consegue encontrar um encarregado tão experiente ou, né, disponível aí no mercado e opta pela contratação de um engenheiro trainee, até mesmo de um engenheiro para acompanhar essas atividades. Quando contrata na condição de engenheiro, normalmente ele fica em duas, três obras, porque aqui é muito comum que diversas empresas prestem serviço para as construtoras. E como existe uma exigência legal de se ter um responsável técnico, então a contratação do engenheiro é necessária, é muito importante que ele acompanhe as atividades da empresa. Por mais que a construtora já tenha seu engenheiro, seu coordenador de obra, é fundamental que cada empresa que preste seu serviço tenha um engenheiro responsável, esteja cadastrada, regularizada no CREA do seu estado, tá? No caso aqui o CREA São Paulo, para que, né, caso venha uma fiscalização, a empresa esteja regular, esteja tudo certinho. Lembrando que alguns condomínios, e aí já para obra acabada, tá? Alguns condomínios aqui em São Paulo só aceita a empresa que estão cadastrada no site do CREA para poder prestar serviço. Bom, mas vamos lá. Por que a gente está entrando nesse assunto, tá? Semana passada a gente estava num encontro, estava visitando um cliente e aí o pessoal está fazendo a contratação de uma galera nova porque eles conseguiram um novo contrato e a gente ficou muito feliz com isso. Seremos parceiro não só na parte do treinamento, mas também na execução. Eles vão estar executando obra na mesma construtora que nós prestamos serviço. Nossa parte é a parte de infraestrutura, eles vão para a parte de alvenaria, então a gente vai se encontrar muitas vezes aí. O que acontece, tá? É muito comum que quando as empresas contratam uma empresa nova, eles fazem a parte comercial. Então eles vão lá, mandam um projeto para ser orçado. Muitas vezes você tem um tempo hábil aí entre 3 meses, 6 meses para poder fazer um projeto, uma análise, um orçamento completo. Mas na grande maioria, principalmente quando você vai pegar o primeiro serviço ou quando estão te repassando um serviço já em andamento, é a queima-roupa. Então eles te entregam uma folha para se fazer o orçamento e aí em 3, 4 dias eles já querem uma devolutiva. E isso é muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes você não tem tempo de estudar todo o projeto, tá? Pode acontecer deles mandar um projeto que já tem uma revisão, mas por conta de alguma falha de comunicação ele veio errado. Você faz todo um levantamento e aí chega na hora de executar, descobre que tem algumas mudanças. Talvez você esteja falando, Robert, mas isso não é para acontecer. De fato, não é para acontecer. Na prática, na teoria, não deveria. Na prática é outra conversa, tá? Vai ter gente que talvez vai falar, ah, você está com conversa, ou pode até escrever aí, não, não acontece isso. Acontece, gente. Quem vive, quem está trabalhando sabe que acontece sim. Somos surpreendidos a todos os momentos. E como na escala, né, na cadeia alimentar, nós somos os menores, nós temos que nos virar, tá? Essa é a realidade. Infelizmente, a construção civil vem passando por um momento muito complicado nesse ponto, tá? Nessa questão da cadeia hierárquica, na questão da falta de mão de obra. Então, muitas vezes, algumas empresas grandes aí não tratam a empresa como
verdadeiro parceiro, tá? Existe problemas? Existe, tá? Não estou dizendo que todas são assim e que sempre é o extremo. Mas vira e mexe vai acontecer alguma coisinha, tá? Alguma coisa sai da curva. É lógico que pelo bom senso a gente também vai resolver a situação. Afinal, nós fomos contratados para resolver problemas. Mas por que que eu estou dando esse panorama todo? Estou querendo assustar você para você não pegar serviço? Não, de forma alguma. Eu quero muito que você pegue serviço, que você esteja trabalhando, prestando esse serviço para as incorporadoras, que tem aqui as grandes construtoras, mas eu preciso que você fique muito atento, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ter uma ideia de como que normalmente a gente recebe um projeto. Bom, como na maioria das vezes quem faz o orçamento não é quem executa, a primeira vez que nós estamos na obra, a gente vai receber o projeto, a gente recebe ele assim. O que a gente tem que ficar esperto, tá? São duas coisas muito importantes. O primeiro de tudo é entender o que o seu contrato diz. Quais é realmente os serviços que eu tenho que executar? Muitas vezes a gente é surpreendido por um cliente, normalmente pelo gestor da obra, nos solicitando um tipo de serviço que não está no nosso escopo. E aí bate o desespero, porque a gente fica naquela, e agora? Eu faço ou não faço esse serviço? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que é um contrato, tá? O contrato normalmente que a gente recebe é assim, então tem todos os dados, valores, mas o que a gente precisa ficar muito atento é aqui, tá? Aqui é o serviço, a tabela de serviço que foi contratado, o tipo de serviço, e aqui embaixo, geralmente nas últimas páginas, nós temos os anexos da contratação, que é obrigações adicionais. Aqui vai falar tudo aquilo que a gente precisa estar atento, tá? No caso aqui, a contratada, no caso você, se obriga a cumprir as normas regulamentadoras, né, no NR 18, e aí tem outras NRs que a gente precisa cumprir, mas no geral a gente tem que estar atendendo dentro da norma. A contratada deve executar no projeto o as-built, né, que é entregar em até 15 dias corrido após a conclusão do serviço. Que mais? Bom, esse aqui tá bem curtinho, né? Aqui eu precisei dar uma achatada para mostrar para vocês, mas aí ele vem com todas as informações. A obrigação é da contratada estar com os EPIs, então ela obriga a executar o serviço aos sábados, quando previamente acordado. Isso daqui é muito importante que vocês fiquem muito atentos, tá? Por que eu estou falando isso? São Paulo a galera gosta de trabalhar sábado, tá? Gosta muito de trabalhar sábado. Para nós, empresa, é muito complicado, porque você paga hora extra, tem todo outros porquês aí que não é saudável. Então tente sempre trabalhar de segunda a sexta. Mas o contrato fala que se eles solicitarem, a gente tem que estar lá. Qual que é a grande pegadinha? Por isso que eu falo para vocês, lê muito isso daqui, tá? Leia muito. Peço o contrato sempre de vocês. Além de pedir coisa que não é do nosso escopo, a gente está amarrado a esses detalhes. Qual que é o prazo do contrato? O prazo do contrato para execução é um ano. De repente, eles mudam as datas deles, da forma deles, a entrada de forma, ou quando vão subir concreto bloco estrutural, e aí eles fazem a gente correr. Você fez toda uma programação para entregar a obra em um ano, está trabalhando com uma equipe enxuta, e eles querem, de repente, que você entregue em 6 meses, eles começam a te pressionar. Você tem que sair correndo, contratar mão de obra, começa a virar uma tortura, uma loucura, e certamente você vai se perder se você não tiver muito atento, porque você fica pressionado. Robert, de novo, isso aí acontece em qual frequência? Muita. Muitas vezes acontece isso, tá? Eles te contratam para um serviço de um ano e quer que você entregue em 6 meses. Para você ter uma ideia, essa obra aqui que vocês estão vendo, nós entramos nela a toque de caixa. Então era um fornecedor, nós estávamos em uma outra fábrica, o fornecedor que ia executar essa obra acabou tendo um problema e passaram ela para nós. Nós tivemos que fazer um levantamento muito rápido e deslocar uma equipe para lá porque precisava começar a parte de fundação.
nós tínhamos dois contratos, contrato do Radier com a infra do Radier e a infra externa. O que estava previsto para acontecer no mês seguinte, que seria as estacas, né? Parte dessa obra tinha a estaca hélice contínua e a outra era metálica. Demorou pelo menos 3 meses para iniciar, de fato, a parte dos radiers, né? A conclusão das estacas. E aí, depois que a gente foi lá, correu para tirar o atraso, fizemos um radier em tempo recorde dentro da estrutura que a gente tinha, da equipe, tudo certinho, né? Aliás, nós estávamos. O primeiro problema que a gente teve foi a gente precisava fazer as estacas, arrasamentos das estacas, entrar com a parte de infraestrutura. E quando a gente correu, preparando todos os kits, montando a parte hidráulica para vir lançar a tela, descobriu que uma das estacas estava com problema, atingiu a resistência. Foi necessário fazer todo o teste pitch, demorou para sair o resultado, teve reforço, enfim, se gastou aí mais 20 dias basicamente parado ali. Eu não podia fazer a abertura do poço, eu não podia terminar a minha parte hidráulica e nem a tubulação elétrica. Liberou, aí a gente trabalhou mais um mês muito forte, entregamos um radier considerável, com a infra toda pronta, para a gente trabalhar na parte externa. Nós tínhamos na nossa conta pelo menos 6 meses. Como teve os atrasos, tudo, a gente falou, temos 5 meses tranquilo para poder trabalhar. E de repente veio a notícia, o nosso pré-forma caiu para 3 meses. 3 meses, gente, para fazer essa obra aqui, que parece ser uma coisa pequena, fácil, deu muita dor de cabeça. E eu vou falar para vocês no próximo vídeo o porquê. Então, acompanha aí para você não passar por esse perrengue.